Primeira pergunta mais feita sobre etiquetas escolares é: qual é o papel e qual é a gramatura? Então, eu vou falar para vocês qual papel eu usava e qual a gramatura que eu usava e que deu mais certo para mim, tá? O papel que eu usava para fazer etiqueta era o fotográfico adesivo 115 gramas. Eu usei os 115 gramas durante alguns anos. Depois, eu achei o fotográfico adesivo de 80 gramas. E aí, eu passei a fazer com 80 gramas. Ele é muito fino? Não, ele é perfeito. Quanto mais fino o papel, melhor é a aderência dele, principalmente em lápis, em cola, aquela cola bastão, né, redonda, tudo que você for colar, que é redondo, que tem um formatinho redondo, e ela precisa ficar muito bem coladinha ali, bem aderente. Então, quanto mais fino, melhor essa aderência. Eu não sei se vocês já viram ou já foram em algum aniversário onde antigamente, né, as pessoas colocavam rótulo no tubete, né? Hoje em dia quase não se usa mais tubete e quando usa geralmente é aplique, né? Mas antigamente, na minha época, era rótulo de tubete. E eu já cheguei a ir em aniversários onde o rótulo do tubete, no meio da festa, eles estavam todos esticados, assim, né? O tubete aqui no meio e o rótulo que estava enroladinho assim, ele abriu e ficou esticado totalmente. Por quê? Porque era papel grosso. E o papel grosso, ele tende a ficar esticado, né? A descolar. Então, quanto mais fininho, mais ele fica aderente, tá? E eu aprendi isso, gente, errando, testando, né? Porque foi um aprendizado aqui durante todos esses anos. Então, eu usava 115 e 80 gramas, principalmente para os lápis, tá? Quando era fazer lápis, eu não fazia lápis enrolado inteiro. Por exemplo, assim, ó, o lápis inteiro, o rótulo do lápis pro lápis inteiro. Não, era uma etiquetinha pequenininha assim, ó, do tamanho dessa, mais ou menos, tá vendo? Do tamanho dessa aqui, ó, só que ela ficava mais aqui no fundo, tá bom? Ó, eu tenho aqui o pôster, né, do último ano que eu vendi etiqueta, que foi em 2019. Na verdade, foi dezembro de 2018, janeiro de 2019, que eu fiz essas etiquetas e eu tenho as medidas aqui, eu tenho o kit aqui. Alguns anos, quando eu comecei, eu fazia vários kits, né? Tipo kit P, M, G, kit 1, 2, 3, e com várias opções, tal. E depois eu parei com isso. E aí eu comecei a fazer 2 kits só. Um médio e um maiorzinho, mas eram só 2. Se a mãe quisesse mais, a gente vendia à parte, mas menos nunca, tá? Então o papel era fotográfico, glossy, adesivo, 115 ou 80 gramas, tá bom? Era isso. Pri, você laminava? Durante os primeiros anos eu não laminei. Aí teve um ano que quando eu trabalhava com a Adri, a gente testou fazer a laminação nas etiquetas e foi foi a pior coisa que a gente fez. Porque a gente laminou e a gente não testou antes nos nossos produtos. A gente só laminou, cortou e entregou. O que aconteceu? Todas essas primeiras encomendas que nós fizemos, nós tivemos que refazer. Então, assim, aprendemos as duras penas de ter que refazer todo o kit, porque quando você lamina, a etiqueta que era fina fica mais grossa. Então, se você vai colar no caderno, na pasta, se você vai colar no estojo, né, naquele estojinho que é retinho, né? Se você vai colar no apontador, que é quadradinho, se você vai colar em algum lugar que é plano, ela fica, se ela estiver laminada. Se você vai colar no caderno, qualquer lugar assim. Tanto que etiqueta de rótulo de cartela de adesivo de caderno, você pode laminar se você quiser, porque você vai colar no papel, no caderno, né? Mas se você for colar ela no lápis, não adere se tiver laminada. As minhas não aderiram, nem no 80 gramas. Ela não aderia. Todas que estavam laminadas, eu não sei se porque ele fica mais grosso e aí ele tende a descolar, porque a etiqueta fica mais grossa com o BOPP ali por cima, ou se porque passando na laminadora estraga a cola do adesivo e ela perde a aderência
por passar ali na cola e ela consegue ficar colada numa superfície plana. Mas quando ela é redondinha, não ficava. Então, assim, a gente teve que refazer todas essas primeiras encomendas que nós fizemos com laminação. A gente teve que refazer tudo. E aí, fizemos todas. E a partir daí, nunca mais a gente laminou etiqueta. A gente queria dar, né, um efeito diferente, fazer mais bonito, com BOPP holográfico, fosco, brilhante, caquinhos, né, confete, essas que deixam, né, as etiquetas lindas, mas elas descolavam todas, tá bom? Então, eu não laminava, testei com a laminação e pra mim foi péssimo, não deu certo e a partir daí nunca mais a gente laminou etiqueta. Você já, Pri, você já teve reclamação de que desbota, que estraga? Nunca tive. Eu tive sim reclamação de que ela não estava colando, que ela estava abrindo, que ela não estava grudando, mas que ela desbotou, que ela perdeu a cor, que ela estragou, nunca tive. Então, são etiquetas que vão desbotar? Elas vão desbotar, mas elas vão durar 1 ano, porque os lápis ficam dentro do estojo, né? Os cadernos ficam e as pastas ficam dentro da mochila, então nada fica totalmente exposto à luz do dia muitas horas e de muito tempo. Fica mais guardadinho, né? Mais protegido. Então, nunca tive problema de reclamação de que as etiquetas desbotam, tá bom? Então, acho que as maiores dúvidas eram essas.